Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Eu me chamo José Chadan e te convido a seguir conosco em nossa caminhada cristã. Pessoal, hoje eu gostaria de falar de estudar filosofia. Afinal de contas, para que eu preciso estudar filosofia? Bom, em primeiro lugar, vale a pena dizer que existem muitas respostas para essa questão, mas eu escolherei apenas uma, tá legal, pessoal? Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente pense nas relações cotidianas, nas nossas relações cotidianas, que são permeadas de poder. Sim, todas as nossas relações são relações de poder. Pense, por exemplo, na relação que você tem com seus pais. Notoriamente uma relação de poder. Também de amor e de afeto, outras coisas, mas de poder. Pense, por exemplo, na relação que você tem com a sua esposa, o seu esposo, a sua namorada, ou mesmo aquela pessoa por quem você se apaixonou e colocou lá no pedestal. Notoriamente uma relação de poder, evidente de afeto e outras coisas, mas no cinema que você paga ou em qualquer situação, é uma situação sutilmente ou escancaradamente permeada por poder. Só para mencionar outro exemplo, pense numa pessoa bela, numa pessoa bonita. Essa pessoa nasceu com um tipo de poder que faz com que as pessoas naturalmente prestem atenção nela, sejam seduzidas e atraídas para ela e até mesmo para o que ela tem a dizer. E notoriamente a beleza é uma forma de poder, assim como a inteligência é uma forma de poder, o conhecimento é outra forma de poder. Mas para que afinal devemos estudar filosofia? Porque, dentre outras coisas, a filosofia é a definição dos conceitos e a análise das discursividades. E este é o ponto, a análise das discursividades. Então, todo discurso que eu ouço, se eu não conheço filosofia, se eu não conheço lógica, que é, digamos assim, o fundamento do pensamento filosófico, eu não consigo analisar os discursos e as falas que eu ouço no dia a dia. Por exemplo, se eu entro num culto evangélico ou numa missa católica e começo a ouvir o sermão ou a pregação, se tenho conhecimento filosófico, conseguirei pegar essa pregação, esse sermão e ver, através dos conceitos ali apresentados, se ele tem coerência ou se ele não tem solidez, se ele é incoerente. Por exemplo, se um pastor na tribuna diz: você tem que sofrer porque Cristo sofreu. Ora, isso é de um apelo emocional enorme. Mas será que logicamente faz sentido? Eu tenho que sofrer porque Jesus sofreu. Então, premissa 1, Jesus sofreu. Premissa 2, e conclusão, eu tenho que sofrer. Faz sentido? Então, se o ouvinte não possui conhecimento filosófico, ele se deixa levar pelas emoções e assimila esse discurso. Mas se o ouvinte possui conhecimentos filosóficos, ele pega os dois termos dessa equação,
desse discurso. Jesus sofreu, eu tenho que sofrer, sofrimento, e ver se de fato combina, se de fato é um discurso sólido e coerente, ou então é uma falácia, um discurso que parte de uma premissa, verdadeira ou não, mas necessariamente chega a uma conclusão falsa. Por exemplo, quando eu estou conversando com meu chefe e ele me diz alguma coisa, eu, se não tenho conhecimento filosófico, assimilarei o discurso de um jeito, mas se eu tiver conhecimento de filosofia e de lógica, eu conseguirei pegar o discurso do meu chefe e ver se tal discursividade faz ou não sentido, ou se ele está querendo apelar para as minhas emoções, ou então me desviando para outro foco. Quando eu quero pedir um aumento, eu preciso também elaborar um discurso lógico e coerente. E assim eu estarei elaborando um discurso sólido e racional, ao invés de elaborar um discurso pautado na simples emoção ou em qualquer outro foco que não a coerência racional e lógica do discurso. Assim também é quando eu ouço um discurso no palanque político. Quando um político faz o seu discurso, o que eu faço? Pego tomates podres e jogo no rosto dele? Ora, isso não adianta nada. Eu preciso pegar o discurso desse político e ver se tal discurso é sólido, coerente, lógico. E eu só consigo fazê-lo se eu possuo ferramentas para isto. Quem me dá essas ferramentas é a filosofia e também a lógica, que é a base do pensamento correto. Tá bom, pessoal? Então, é por isso que é importante o estudo da filosofia, para que você analise os discursos que você ouve a todo momento, seja na igreja, seja no palanque político, seja na televisão, seja na internet, e você não se deixe levar por outra coisa, senão a coerência e a lógica do discurso. E se tal discurso não tiver lógica, você conseguirá não somente desmontá-lo, mas mostrar as incoerências e os furos de lógica deste discurso. Então tá legal, pessoal. E fora isso, outras coisas que a gente poderia falar. Mas falaremos depois. Fique com Deus. Valeu!